Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona da nossa disciplina de Programação Orientada a Objetos. Já estou nostálgico porque de aulas síncronas essa é a nossa penúltima aula. Estamos chegando ao fim da nossa disciplina, passeamos por vários conceitos de orientação a objetos, tentei mostrar cada um desses conceitos utilizando o nosso projeto Sequence, que eu ainda estou trabalhando nele, né? Porque só acaba, enquanto não termina, não acaba. E a gente continua firme e forte. Como eu já tinha antecipado para vocês no Slack, é importante que, para acompanhar bem a aula de hoje, você tenha acompanhado a videoaula que eu postei no Cigarra ontem, porque nós vamos continuar esse assunto de interface gráfica em Java. Na aula passada, eu mostrei os conceitos básicos do JavaFX, que é a API que a gente vai utilizar. Vocês viram que ele se baseia num conjunto de componentes de interface gráfica. Esses componentes eles devem entrar num container intermediário para que a gente possa organizar o layout. E esse container intermediário ele também é um elemento UI. Então, no final, todos os elementos precisam ser inseridos numa cena e a cena vai para o palco para ser apresentado. Então, visto que vocês já compreenderam como é que se dá esse processo, eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu construo interfaces usando o Scene Builder e a forma que eu me adapto bem. Se vocês quiserem, quem estiver usando NetBeans, quiser fazer direto no NetBeans, quem usa Eclipse e quer fazer direto no Eclipse, tudo dá certo também. O importante é você se sentir bem. E o nosso objetivo na aula de hoje é fazer o fluxo de login. Como é que eu vou fazer o fluxo de login? Eu preciso vir aqui e olhar para o Figma. O que eu quero fazer é essa tela aqui de login, certo? Então, ela tem alguns elementos. Ela tem esse topo aqui, que é legal. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui no Figma, selecionei esse topo, aí vim aqui na parte de baixo, exportar e exportei o topo. Eu achei interessante também exportar esse usuário aqui, exportei, e eu exportei essa janelinha aqui para eu colocar na minha tela, tá certo? Eu deixei como componentes aqui no meu VL. Aqui o topo, que eu projetei no Figma, tá aqui o usuário, e tá aqui aquele retângulo que eu pintei é um retângulo rosa, tá certo? Ele não tem fundo, mas é um retângulo rosa que eu quero jogar na interface para fazer uma a essa tela de login aqui do Sequence. Lógico que eu vou simplificar porque o nosso objetivo é mostrar como é que a interface gráfica vai interagir com o restante do código que a gente fez. Então, vou tentar fazer de forma bem simples e objetiva para facilitar o trabalho de vocês também. E aí eu já adianto que vocês não precisam fazer exatamente igual como ficou aqui no seu protótipo. O protótipo ele serve como um guia, ele nos dá as diretrizes. O que a gente precisa garantir é que a gente vai inserir todas as funcionalidades, mas todos os detalhes visuais a gente pode suprimir uma coisa ou outra. Vocês lembram que eu preciso de algum container intermediário para poder colocar os componentes. Aqui no CNBuilder eu gosto de trabalhar com o Paine. Eu até mostrei o Paine como exemplo na aula passada. Quando a gente trabalha com o Paine no código, se a gente não posicionar os elementos, vai ficar um em cima do outro. Mas aqui no CNBuilder a gente consegue posicionar de forma bem mais simples do que a gente faria no código-fonte. Então isso aqui vai ser minha tela de login. Que é a primeira coisa que tinha lá na minha tela de login, aquele topo, né? Então, eu venho aqui para os meus controles e vou procurar uma imagem, que é a imagem view. Eu jogo ela aqui para a tela e vou posicionar melhor, né? O topo ele fica mais ou menos por aqui, algo desse tipo, assim, mais ou menos. Reduzir um pouquinho o tamanho. Aí eu clico aqui no topo, eu venho no lado direito para especificar as propriedades do Image View. Então, ele tem uma janelinha aqui, ó, Image, para eu dizer qual é a imagem que vai ficar aí. Aí eu vou buscar lá em Gabriel, repositório, sequence, aí tá lá no meu View, VE, né, Visual Elements. Lembra que eu coloquei os elementos visuais? E aí eu jogo esse topo aqui. Beleza. O que eu tenho mais? O principal de uma tela de login é o login e a senha. Então, a gente vem aqui para os elementos, eu vou colocar um label. Professor, como é que você está botando essas coisas aí? Eu estou arrastando e colando. Eu cliquei aqui no label,
e arrastei para cá, onde eu quero posicionar. Um label desse vai ser para indicar o login, onde eu vou botar aqui login. Eu posso dar 2 cliques aqui no label e escrever, ó. Eu posso digitar aqui login. Ou eu posso clicar aqui no label e me dirigir aqui ao lado superior direito, onde tem esse text, e colocar aqui. Esse aqui já é a senha, ó. Bom, já tenho aqui login e senha. Vou tentar deixar eles mais ou menos alinhados. E depois, cada label desse, login e senha, está conectado com um campo de entrada de texto, né? Um input text. Vamos procurar aqui um input text. Professor, eu não sei o nome dos campos de texto, não. Você pode passear aqui e olhar todos. Na verdade, no JavaFX, não é nem input texto, é um text field. Input text era no Swing, das antigas. Agora aqui a gente procura text field, tá aqui o text field, só clicar e arrastar. Professor, é muito fácil fazer interface em Java, professor, que legal, é muito fácil, ó. Text field aqui para o login e outro para a senha. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, o ideal era, não faz muita diferença se eu vou fazer agora ou se eu vou fazer antes, mas é importantíssimo que vocês façam, então não esqueçam, pode ser a primeira coisa que você faz. Depois de colocar o pane aqui, você pode clicar no pane, ó, eu selecionei o pane, aí você vai clicar aqui no canto inferior esquerdo, onde tem controller. A gente precisa definir qual é a classe no Java que vai tratar as requisições que são feitas nessa página. A gente tem 2 abordagens para trabalhar. Eu posso criar um controlador para cada página que tem interação com o meu código Java. O que é uma interação com o meu código Java? Essa página aqui vai ter um botão. Quando eu clico no botão, quem precisa assumir o controle é meu código Java para fazer alguma coisa. Então, se essa página tem interação com o botão, ou com qualquer outra coisa, eu poderia criar uma interação aqui, sempre que alguém digitasse alguma coisa nesse text field, eu poderia invocar algum método Java. O ponto é, essa página aqui vai ter interação com o meu código Java. Então, eu preciso definir um controlador para ela. E as 2 abordagens são, eu posso definir um controlador para cada uma das páginas que vão existir na minha aplicação, ou eu posso definir um controlador central que eu chamo de front controller, que é até um padrão de projeto web, o front controller. Professor, qual é o melhor? O front controller é bom por um lado, porque você concentra todas as operações que vão ser feitas numa tela, sempre vai ter que chegar no controlador. E como ele é um só, você sabe exatamente onde tem que procurar o código para fazer correções ou alterações. Por outro lado, se o seu sistema tem muitas telas, esse controlador vai ficar muito grande e vai reduzir a legibilidade. Então, você ainda pode até tentar uma abordagem mista. Você vai ter um front controller que vai receber todas as requisições e ele vai repassar para controllers intermediários. Eu não acho que vale muito a pena. Então, se o sistema de vocês tem muitas telas e as telas são complexas, eu aconselho a construir um controller para cada tela. Se são poucas telas, você pode fazer um front controller. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer um front controller. Ele vai estar no pacote br.edu.fessa.gabriel.controller. E o nome dele é front controller. Vejam que eu estou colocando aqui o nome da classe que eu vou construir, que vai receber as requisições dessa página. Qualquer coisa que foi feita nessa página vai chegar para esse controle. E eu quero ter acesso ao que for digitado aqui no campo de login, e eu quero ter acesso ao que for digitado no campo senha. Porque quando o meu controle assumir o código Java, ele precisa ler o que foi digitado no login e ele precisa ler o que foi digitado na senha para poder dar encaminhamento a essa requisição e saber se esse login e essa senha são válidos. E eu vou acessar isso por meio dessa abinha code aqui, que está no canto inferior direito. Ó. Eu cliquei aqui no meu text field, vou clicar na parte code, aqui no canto inferior esquerdo, e ele tem um ID. Esse ID vai ser o nome dessa variável que eu vou acessar no front controller.
Então, o JavaFX ele vai fazer uma ligação que a gente chama de binding entre essa página e esse controlador. E o nome da variável que eu escrevi aqui é o que vai armazenar o que foi digitado dentro desse text field aqui. E eu vou acessar ela lá no meu front controller. Então, a variável para o login eu vou chamar. E a variável para a senha eu vou chamar de senha. Eu tenho outras opções aqui que não vale a pena comentar aqui para esse campo de texto aqui do login e senha. Mas em casa vocês podem explorar à vontade. Eu vou tentar ser objetivo para conseguir construir o fluxo completo. Preciso colocar também, para ter uma página de login mínima, eu preciso de um botão, que é o botão de entrar, né? Aí eu arrasto esse botão para cá. O nome desse botão, propriedade, o nome é na propriedade. Eu posso botar o nome dele, entrar, por exemplo. Esse botão aqui no meu protótipo, ele tá rosa com texto branco. Então, eu venho aqui, o text field dele, na verdade, é branco, para ficar mais ou menos parecido com o protótipo. Beleza. Agora, professor, ele tem que ficar roxo. Qual é essa cor aqui? Vamos clicar aqui. Ó, essa cor é o 993399. Eu posso ver, inclusive, isso aqui em código CSS. Eu falei para vocês na aula introdutória do JavaFX que a gente pode usar, inclusive, CSS para mexer nas páginas. Isso aqui é um código CSS, bem básico, mas não deixa de ser um código CSS. E o que eu quero ver é o código CSS desse retângulo aqui do botão. Ó. Ele tem um background, que é justamente essa cor aqui, hashtag 993399. Eu posso usar esses dados aqui do CSS, copiar e criar uma classe CSS, que eu posso passar aqui no layout, aqui. Que eu posso passar aqui essa classe, eu posso criar um arquivo .css e passar essa classe aqui, ou eu posso colocar os comandos CSS. O que eu quero alterar aqui é o background color do botão. E aqui eu vou colocar o valor da propriedade, que é o hashtag 9999. E criei meu botão roxinho aqui. Para finalizar essa tela de login, eu quero colocar outra imagem, mais duas imagens, né? Vamos colocar primeiro aqui a do usuário. Vai ficar aqui mais ou menos no meio. É aquela que tem o ícone do usuário. Deixa ela aqui. Vou nas propriedades da imagem, digo quem é a imagem. Ela está lá em Gabriel, repositório, sequence, src, br, edu, feza, Gabriel, view, ve, e é esse usuário aqui. E para finalizar ela, eu quero outra imagem view, que vai ser aquele retângulo que está envolvendo todos esses campos aqui. Ficar mais ou menos desse tamanho. A gente vai ficar torto, né? Vamos desentortar primeiro. Afastar esse pessoal aqui um pouquinho. Afasta o login. Afasta esse outro text field. Afasta esse outro login. Trago o botão para cá, para alinhar. E trago esse usuário aqui mais ou menos para cá. Tá grande, né? Vou diminuir um pouquinho. Tá mais parecido com o protótipo. E agora sim, vamos trazer esse image view para cá. Ele vai encapsular todas essas informações. Tá mais ou menos assim. Puxar um pouquinho para cá. Trazer um pouco para cá. Reduzir aqui. E eu vou buscar o quadrado que eu baixei lá no meu Figma. O Figma ele ajuda a gente bastante, né? Vocês podem ver que eu posso, inclusive, pegar, exportar as imagens que ele gera para eu colocar nos meus projetos. Já ajuda muito também. View, VE, esse retângulo aqui.
Pronto, a gente já tem uma telinha de login razoável, mínima, que dá para a gente fazer alguma coisa com ela. Aí eu vou salvar. Essa aqui é a forma que eu gosto de fazer. Eu não gosto nem de integrar o CNBuilder no Eclipse. É possível também integrar o CNBuilder no Eclipse. Eu gosto de fazer completamente separado. Aí a integração vai acontecer quando eu for salvar esse arquivo. Eu vou salvar como e vou salvar ele dentro do meu projeto. Repositórios, sequence, SRC, BR, Edu, Feza, Gabriel, View. Você pode deixar aqui no VE, por exemplo, ou você pode deixar direto no View. No View, eu quero deixar só minhas classes Java, então eu vou colocar ele no VE. Vocês estão vendo que existem outros arquivos aqui do mesmo tipo, que é o que eu fiz de manhã, mas esse aqui eu vou criar diferente. Eu vou chamar de tela login aula.fxml. FXML é a extensão. É um típico arquivo XML. Professor, nem sei o que é um arquivo XML. É um arquivo que ele é construído com base em tags. Sempre que você vai colocar uma informação, você precisa descrever essa informação utilizando tags. Daqui a pouco eu vou importar esse arquivo no meu Eclipse e eu vou mostrar para vocês o jeitão dele, tá certo? Mas, ó, grave o nome aqui, tela login aula. Aí salvo. Para mim, a integração que eu faço entre o CNBuilder e o Eclipse é isso. É pegar esse arquivo e salvar lá no meu projeto. Aí eu venho aqui no Eclipse, ele está dentro do View VE, eu tenho que dar um refresh. Se você não der o refresh, ele não vai aparecer. Aí eu dei o refresh, ele apareceu aqui, tela login aula. É isso aqui que eu quero. Se eu der um, dois cliques, vocês vão ver, ó, ele abriu aqui como arquivo XML. Ó, pane, provavelmente eu tenho um barra pane em algum lugar, fechando a informação do pane. Tá aqui, barra pane. Aí eu tenho children, aí eu tenho aqui barra children. Professor, preciso saber isso aqui? Não. O CNBuilder que gerou pra gente. Maravilha. Isso aqui é a descrição daquela tela. Ela está descrita aqui nesse arquivo XML. O Eclipse ele tem um editor e um leitor de XML. Então a gente consegue abrir esse arquivo de uma forma mais bonitinha. Você só precisa entender que essa tela aqui está refletida nesse arquivo. Então, na hora de criar a minha tela de login, eu venho aqui criar uma classe comum. Vamos chamar ela de tela login aula, que eu já fiz um, né, mais cedo, então vamos criar outra. Tela login aula. É uma classe normal, ela tem o método main, porque eu preciso começar a execução do meu código por ela, então tem o método main. O que mais que eu posso ter nessa tela aqui? Ela precisa, para eu ter uma aplicação que usa o JavaFX, eu preciso obrigatoriamente estender de application. Então, eu vou lá, extends application, importa application. Se eu estendo de application, vocês viram na aula passada que eu preciso implementar o método start. Então, eu já venho aqui para adicionar o método start, que é o método que eu vou implementar. No main, ele vai ser um main padrão, numa aplicação JavaFX, o main padrão invoca o método launch, que é o método de application, que eu expliquei para vocês na aula, que ele faz as inicializações, cria um stage e invoca o método start. Então, começo a programar aqui no meu método start. O que eu preciso ter? Primeira coisa que eu preciso fazer é ler o meu arquivo XML, FXML, que é o que tem minha tela. Então, para ler esse arquivo, eu posso usar aqui um parent, eu vou chamar de raiz, né, porque é minha parte principal, minha tela toda. Então, meu parent root, você já pode ir, inclusive, importando aqui o parent, recebe fxml load, ponto, load não, loader. Eu não preciso instanciar ela, então eu vou usar o fxml loader.load, que eu vou carregar um arquivo. Para eu carregar o arquivo, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso da minha classe que vai carregar esse arquivo, que é a minha própria classe tela de login. Como ela é um application, eu consigo usar o método getClass para pegar a classe do meu application, e a partir daí eu uso um getResource
carregar algum recurso externo, seja uma imagem, um arquivo qualquer. No caso, o recurso que eu quero carregar é o meu arquivo XML, que é tela login aula.fxml. Preciso deixar isso dentro de aspas, porque esse método recebe um string. Em teoria, a minha tela está carregada, certo? O meu loader vai lá, carrega essa tela e joga essa tela nessa variável root. Eu preciso, então, jogar essa tela todinha numa cena, porque se eu não jogar na cena, eu não consigo colocar no palco. Então, eu vou criar uma cena, sim, cena, recebe new, sim, construindo e importando. Aqui para o sim, eu vou passar o root. Agora, eu preciso manipular o meu palco. A primeira coisa que a gente costuma fazer com o palco, ele é esse primary stage aqui. Eu vou definir o título, set title, vai ser projeto sequence. Depois de definir o título, eu vou colocar a cena lá dentro usando o método setScene. E depois eu mando mostrar o palco. Eu já tenho dito para vocês, desde que a gente estava trabalhando nas outras camadas, que o ideal é que a gente vá fazendo um pouco de código e vá testando, para ver se as coisas estão indo como a gente espera. A gente pode fazer o primeiro teste aqui, clicar com o botão da direita do mouse, Run as Java Application. Obviamente é para dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque a gente definiu que essa tela de login aqui, ela está ligada com um controller, mas a gente não criou o controller. Vamos ver se ele aponta isso daqui. Invocation target exception. Location is required. Ainda não foi nem isso, mas vai dar esse erro também. Aqui o que está errando é porque ele não encontrou o arquivo, porque na verdade o arquivo está dentro do VE. VE barra tela de login. Agora a gente roda novamente. Agora é para dar o outro erro, porque ele não é para encontrar o controller. E apesar que eu fiz o controle, ó. Então já vou fazer uma alteração aqui para mostrar um erro que vocês vão ter na casa de vocês. Eu gosto de ficar simulando esses erros porque eu sei que vocês vão ter. Então eu vou chegar aqui no meu FXML, para não precisar vir aqui mexer e salvar novamente, eu vou de cara aqui no meu FXML. E agora ele abriu bonito, só para me desmentir. Mas eu tinha falado para vocês que ele podia abrir bonito, né? Então tá aqui. Eu defini o meu controller bem aqui. Eu estou dizendo que tem uma classe em br.edu.feza.gabriel/controller/front-controller que vai receber as requisições dessa classe. Então, vou criar aqui, vou dizer que quem vai receber essas requisições vai ser a classe front-controller2. Aí eu salvo e vou rodar de novo para agora sim conseguir o erro que a maioria de vocês vai ter na casa de vocês também. Pronto, ele deu um erro aqui e ele informou que não encontrou class not found exception br.edu.feza.gabriel controller.frontcontroller2. Eu só consigo, desde que eu defini um controlador para uma tela, eu só vou conseguir rodar essa tela se eu for lá e criar o controlador. Então, eu venho aqui no meu pacote controller e vou criar a classe FrontController2. Vamos ver se o projeto já roda ou se a gente precisa mexer no FrontController. Já rodou, só porque eu criei a classe FrontController, mas não faz nada, ó. Ele não faz nada porque eu não implementei o método que vai controlar esse login aqui. Eu criei um botão, mas eu não defini qual é o método que vai ser executado
do front controle para quando eu logar. A gente pode fazer isso no XML, mas eu vou mostrar a vocês como fazer isso aqui no Scene Builder. Eu posso vir aqui ó, em hierarquia. Esses aqui são todos os elementos que estão na minha página. Aí eu vou clicar no meu botão entrar. Eu preciso definir aqui em code qual é a ação que vai ser realizada quando esse botão for acionado, né? Eu posso dar um nome para ele também, que eu poderia acessar no código. Eu posso colocar aqui botão login. Eu nem vou usar esse nome dele para nada. Não nesse exemplo aqui, eu não preciso. Mas eventualmente pode ser que vocês precisem, então já estou mostrando. E o onAction é um método do front controller que vai ser invocado na hora que alguém clicar nesse login. Então, na hora que alguém clicar no login, eu quero que seja invocado o método autenticar. Autenticar. Vou salvar aqui. Ele já está salvando automaticamente lá no meu projeto. É bom até eu alterar aqui, porque eu tinha colocado o... Eu alterei no FXML o controlador. Deixa eu ver se ele já pegou. Pegou, ele importou, beleza. Front Controller 2. Salvei aqui. Tá salvo, ótimo. Lembre-se que as alterações que vocês fizerem fora do Eclipse, você precisa sempre dar um refresh. Vamos testar de novo. Eu estou com o sentimento que ele vai dar erro porque ele não acha o método autenticar. Exatamente, ó. Ele deu erro porque ele não encontrou a ação autenticar. Não existe o método autenticar do meu front controller. Isso aqui só é para funcionar quando eu criar um public void autenticar. O método autenticar, como ele é um método que vai estar ligado a um action, ele precisa receber como parâmetro do JavaFX, ele vai receber um action event. Vou chamar de event. Vai se importar aqui. E por enquanto ele não vai fazer nada. Vamos salvar só para ver se o nosso código roda. Lembre-se de fazendo incremental, testando todas as partes, pelo menos até vocês se acostumarem com o JavaFX. Agora sim, ó. Agora a gente precisa começar a construir esse front controller de verdade. Eu não sei se eu já tinha mostrado para vocês, eu imagino que não. Ou talvez eu já tenha mostrado, porque quando a gente cria automaticamente, quando a gente usa o Eclipse para criar automaticamente os métodos que vão ser sobrescritos nas subclasses, o Eclipse coloca para a gente um arroba e diz que o método é override. É o método sobrescrito. O nome do código que tem esse arroba na frente é annotation, ou aqui para português, anotação. Quando a gente escreve alguma anotação na classe, esse código, ele, na maioria das vezes, ele vai passar direto pelo compilador, é como se ele não existisse. Só que, no caso aqui do override, por exemplo, o compilador vai verificar se a gente está sobrescrevendo esse método aqui, senão ele ainda avisa para a gente que a gente colocou para nada. Mas na maioria das vezes, esse código aqui ele passa direto pelo compilador e ele vai ser usado por classes da API, ou eu posso criar uma classe para ler esse código aqui, essa annotation, e fazer alguma coisa. O JavaFX, ele lê essa annotation e vai instanciar as variáveis que eu preciso aqui no front controller. Aqui na minha tela, eu criei uma variável para receber esses valores aqui do campo de texto, eu criei uma variável chamada login e uma variável chamada senha. Eu preciso usar essas variáveis aqui no meu front controller. Então, eu vou usar a annotation fxml, para avisar para o XML que ele precisa me passar algum dado. Coloquei a annotation, vou importar, ó, JavaFX fxml. Aí eu vou criar uma variável private text field, e o nome dela eu preciso usar o mesmo nome, senão vai dar erro. O nome é senha e o nome é login, então eu preciso usar senha e login.
aqui o text field, JavaFX sim, Control text field. E dá para fazer outra coisinha legal também nessa tela, ó. Imagina que o usuário de repente vai digitar um login ou uma senha errado. Então, o legal é que a gente avise para o usuário que houve um erro. Deixa eu afastar essa figura aqui para não atrapalhar. Eu vou colocar um outro label bem aqui. Esse label, eu quero, ele vai ser o código erro de autenticação, erro out. Em relação às propriedades dele, ele vai ficar vermelho, vai ser um texto que vai ficar vermelhão para dizer que o usuário errou, ou login ou a senha, e eu quero ele não visível. Por que não visível, professor? Porque na hora que o usuário abrir o meu site, não é para ele ver esse texto, ele só vai ver um texto qualquer aí, se ele errar o login e a senha. Vamos voltar a imagem aqui para o lugar normal dela, como se nada tivesse acontecido. E vamos salvar de novo nosso projeto. Salvei, preciso vir no Eclipse e dar o refresh. Então eu tenho agora não só um text field login, um text field senha. Eu tenho também um label que eu chamei de erro out, que é erro de autenticação. E ele não é text field, ele é label. Tem um label. E agora sim eu posso me concentrar no meu método de autenticação. O que eu quero fazer no meu método de autenticação? Eu quero ler esse login, ler a senha, e eu preciso chamar a classe BO, que vai ser responsável por fazer a autenticação. A classe do BO, Business Object, que vai fazer minha autenticação, é a classe usuário BO. Cadê ela? Vamos para o pacote BO. Eu tenho aqui o usuário BO. O usuário BO, ele tem o método autenticar também, e ele que vai fazer essa autenticação para mim. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso criar variáveis aqui para eu manipular no meu autenticar. Eu tenho que ter pelo menos o usuário BO, que eu vou usar várias vezes. Vejam que o usuário BO, eu fiz algumas alterações nele, ele agora está genérico, ele estende base BO e implementa o usuário InterBO. Eu usei uma infraestrutura mais ou menos parecida com o DAO, tá certo? Para reduzir o código, economizar, usar polimorfismo, herança, para vocês se acostumarem um pouco mais com a parte de orientação a objetos. Então, eu posso referenciar a minha classe usuário BO usando o usuário InterBO. Ela é uma classe paramétrica, então eu vou usar um usuário InterBO passando um usuário. Eu quero aqui usuário, usuBO, recebe new, usuário, BO. Faço também o usuário. Vou colocar aqui esses usuários, que são usuários VO. Ele não reconheceu o meu usuário VO, por quê? Usuário VO. Usuário VO. E o usuário BO passando o VO. Ele espera um usuário VO. É isso mesmo. Vamos salvar. E tentar importar aqui primeiro o usuário BO, para depois conseguir importar o meu usuário VO. Usuário InterBO. Agora sim, usuário VO. Agora eu tenho o meu objeto usuário BO, que é a minha classe de regra de negócio. Ele que vai fazer o código bruto da autenticação. Professor, então o que é que eu faço no controller? No controller eu monto o objeto e mando para o BO se virar e autenticar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário VO. E vou popular ele.
vo.setLogin vai receber exatamente login.getText. E vo.set, né, gente? Desculpa. vo.setLogin. E vo.setSenha vai receber senha.getText. Agora eu tenho dentro do meu VO as informações que eu preciso para saber se esse usuário existe. Se esse usuário existe, eu vou descobrir primeiro se esse login existe, e aí eu vou ver se o login e a senha batem. Mas todas essas verificações eu faço no meu BO. De novo, o controller ele só recebe a requisição da tela e delega. O nome disso é Business Delegate. O controle a gente deixa com a menor quantidade possível de código. Ele vai montar os objetos e delegar para quem sabe tratar isso. Então, quem sabe tratar o meu, uso BO. Vamos ver aqui, uso BO.autenticar, recebendo o VO que eu acabei de construir. Eu construí esse usuário BO autenticar dele da seguinte forma. Ele retorna um usuário, mas se não tiver ninguém, se ele não encontrar, se ele não conseguir autenticar, ele vai me retornar uma exceção. Então, eu preciso tratar essa exceção no chamador, que é o meu front controller. A primeira coisa aqui, ele vai me retornar um usuário VO. Então, eu já vou fazer aqui usuário autenticado, usuário VO autenticado, recebe uso bio.autenticado. Agora, essa chamada aqui, ela tem que estar encapsulada no try-catch, porque eu criei uma exceção. Qual foi a exceção que eu criei? Deixa eu olhar o nome dela. Authentication Exception. Professor, foi você que criou? Fui eu que criei, ó, tá aqui ela. Authentication Exception, Authentication Exception. Ela avisa, ó, login ou senha não encontrados. Então, eu venho aqui no meu cat, eu vou dar um cat Authentication Exception. Se eu cheguei aqui nesse cat, quer dizer que o login ou a senha estão errados. Então, eu vou mandar uma mensagem de erro. Aquele label que está escondido, eu vou colocar um texto dentro dele, ó, erro out.setText. Vou colocar usuário ou senha inválidos. E vou mostrar, porque não sei se vocês lembram, mas eu coloquei ele escondido. Então, erro out.setVisibleTrue. Estava false. É isso que eu vou fazer no meu cat. Agora, o que me interessa é o resultado desse autenticado aqui. Supondo que eu consegui autenticar, se eu não conseguir autenticar, vai vir para o cat, porque é assim que está no meu código do usuário BO. Ele tenta autenticar de todas as formas. Se ele não consegue autenticar, que são esses dois elses aqui, três, né? Esses três locais aqui, eu disparo um Authentication Exception. Se eu conseguir autenticar, eu vou retornar ou um gerente, se está lá dentro um gerente, se o cara que está tentando logar é um gerente, ou um responsável, se o cara que está tentando logar é um responsável. Já já eu mostro esse código para vocês. Eu vou primeiro terminar de construir o meu controller. Então, esse usuário autenticado, ele pode vir como responsável ou como gerente. No caso do sequence, se eu estou logando como gerente, eu vou ter uma visão do sistema. Se eu estou logando como responsável, eu tenho outra visão do sistema. Então, eu preciso saber quem é esse cara. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. If autenticado, que é o meu retorno, instance of responsável VO. Se o autenticado é uma instância de responsável VO, instance of
Se ele é uma instância de responsável VO, eu tenho que vir aqui e eu preciso abrir a janela principal de responsável. Se não, se ele não é um responsável, pelo meu modelo de negócios aqui, ele só pode ser um gerente, porque eu consegui autenticar. Se eu estou no try, é porque eu consegui autenticar. Qualquer problema de autenticação vem para o meu cat. Então, se eu estou no try, eu consegui autenticar. Se ele não é uma instância de responsável, ele só pode ser uma instância de gerente. Então, eu preciso abrir aqui a janela de gerente. Beleza, vamos salvar. A princípio, o meu controle é isso. Depois a gente continua. Vamos dar uma pausa para testar aqui o que a gente está fazendo. Então, volto aqui na minha tela login aula, run as Java application e ver se pelo menos o botão de entrar ele funciona. Eu vou passar uma coisa aqui, uma coisa qualquer aqui. Ele não chegou no meu método autenticar. Vamos descobrir por quê. Sabe o que pode ser? A ordem que eu coloquei. De fato, de manhã, eu coloquei primeiro a imagem para depois colocar o botão. Vamos fazer o seguinte, vou tirar o botão aqui, jogar essa imagem e jogar o botão agora aqui. Dá o refresh. Vamos lá. Não, ela continua matando. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma propriedade dela que jogue ela para o background. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui rapidinho esse botão. Vou deletar esse botão aqui e vou jogar outro por cima para ver como é que fica. Vamos lá, button. Vamos nas propriedades. Entrar. Ele é branco. CSS tem um background column. E no código, chamar de botão mesmo. E vou copiar. Agora aqui embaixo, no pane. Vamos salvar. Refresh. Rodar novamente. Agora funciona. Deixa eu testar se eu consigo desabilitar ele, colocando ele mais acima do Image View. Desabilitou. É isso, galera. É na ordem de criar os componentes. Então, tenham muito cuidado quando vocês colocarem a imagem. Se vocês colocarem a imagem em cima dos componentes, a gente precisa achar alguma propriedade. Mas, para minimizar esse problema, joga o componente depois da imagem. Mas, beleza. Até aqui deu para entender tudo tranquilo. A gente fez essa tela inicial. Essa tela vai lá no servidor. Agora, a gente precisa ver se ela consegue descobrir se o cara que está lá, se ela consegue pegar um responsável que tem um login e uma senha. Então vamos lá, a próxima coisa que a gente precisa fazer é ver se ele consegue pegar um responsável. Eu tenho um responsável cuja senha é resp1. Vejam que ele não apresentou erro, então ele deveria logar
Ele conseguiu identificar que esse responsável existe, ele foi lá no banco de dados e identificou. Agora eu preciso que ele vá para uma próxima tela. Como é que eu vou fazer isso? Vamos voltar para o nosso código. Primeiro vamos entender o que foi que eu fiz. E na verdade eu ainda estou invocando até o controlador, né? Mas enfim, é o mesmo código. Eu estou indo lá no meu usuário bio. Vamos lá em usuário bio. É isso que vocês vão ter que fazer no código de vocês. O meu usuário bio é o que tem o código de verdade, o que faz a parte difícil, as verificações. Eu peguei esse usuário, instanciei os 3 DAOs que eu vou precisar manipular. Eu vou precisar manipular o usuário DAO para eu verificar se esse usuário existe. Se esse usuário existir, eu preciso pegar os dados dele que estão na tabela gerente, os dados dele que estão na tabela usuário, os dados dele que estão na tabela pessoa, os dados deles que estão na tabela responsável. Então, eu vou precisar manipular outros DAOs aqui no meu bio. Professor, o ideal seria, então, que eu, dentro do usuário bio, eu chamasse os outros bios? Poderia fazer. E talvez fosse até melhor. Mas como o usuário ele é superclasse de gerente responsável, eu me dou essa licença poética de invocar os DAOs de gerente responsável dentro de usuário bio. Então eu faço a verificação, ó, procuro aqui no meu DAO se existe esse cara com esse login. Se esse cara com login existe, veio alguém no meu result set. Então, se esse cara com login existe, beleza. Agora eu vou saber se a senha dele está correta. Se a senha dele estiver correta, quer dizer que ele acertou o login e a senha. Então, esse usuário ele vai entrar no meu sistema. Agora, eu preciso saber se esse usuário é um gerente ou se ele é um responsável. E só um detalhe, eu alterei o meu usuário DAO. Cadê o meu DAO? Eu alterei o código do banco de dados do meu usuário DAO para ele já me retornar quando eu for procurar alguém, que ele achar um login, ó, ele vai me retornar, ele vai fazer um merge da tabela pessoa com a tabela usuário, para ele me dar logo todos os dados. Eu não sei o quanto vocês sabem de SQL, mas aqui ó, eu dei um apelido para a tabela pessoa, eu chamei de P, e eu dei um apelido para a tabela usuário, eu chamei de U. Até então, nos meus SQLs, eu estava fazendo select asterisco, para ele pegar todos os dados de uma tabela. Mas agora eu quero dados da tabela pessoa, que eu chamei de P, e da tabela usuário. Eu vou pegar o usuário que tem um certo login e eu vou unir as tabelas fazendo p.id igual a u.id pessoa. O id pessoa na tabela usuário é chave estrangeira e equivale ao id da tabela pessoa. Então, estou fazendo um merge, fazendo o id da tabela pessoa ser igual ao id pessoa da tabela usuário. E aí eu consigo pegar dados tanto da tabela pessoa quanto da tabela usuário. Estou pegando o ID da pessoa, eu estou pegando o nome. Aqui, ó, o ID da pessoa, eu ainda dei um apelido, ó. Pegue o ID da pessoa e chame esse ID de pessoa ID. O resto eu deixei com o mesmo nome. Então, pedi p.nome, p.cpf, pegue o ID do usuário e chame de uso ID. Então, fiz algumas modificações aqui no meu DAO para ele vir mais completo. E aí, quando o meu usuário bio recebe, ele vai verificar se é um gerente ou se é um responsável. Para ele verificar se é um gerente, eu já recebi, eu sei qual é o ID da pessoa e eu quero ver se esse ID da pessoa existe na tabela gerente. Então, eu tenho um método buscar por ID pessoa em gerente DAO. Cadê gerente DAO? O meu método buscar por ID pessoa, ele vai buscar a chave estrangeira na tabela gerente, buscando a coluna ID pessoa. Então, ele vai ver se esse usuário que eu encontrei, se ele está na tabela gerente ou se ele está na tabela pessoa. Se ele for um gerente, tem esse ID pessoa na tabela gerente. Se ele for um responsável, tem esse ID pessoa na tabela responsável. E aí, se eu encontrei esse ID pessoa na tabela gerente, ele é um gerente, eu uso todos os dados que eu já peguei na minha primeira busca e saio montando o meu objeto gerente que eu vou retornar para o controlador.
A mesma coisa aqui para o responsável. E aí, no meu controlador, aqui eu preciso abrir novas janelas. Então, se eu fosse usar esse modelo que eu estou fazendo, de criar várias telas, eu ia criar um objeto da próxima tela e iria invocar o método start dele aqui. Só que eu não fiz assim. Como foi que eu fiz? Deixa eu fechar tudo e mostrar como é que ficou meu controlador com as exceções. Primeiro eu vou mostrar minha tela, que eu acho que é o melhor de se fazer, certo? Aqui na camada View, em vez de criar tela de login, tela principal ou tela de qualquer coisa, eu estou criando uma classe que eu chamei de telas. Essa classe ela é uma JavaFX application, então ela estende de application. Eu coloquei o meu stage como uma variável estática, porque aí eu pego o stage no start e coloco ele nessa variável estática, e aí em cada método eu posso acessar ele. Porque, na verdade, o que eu vou fazer é trocar as telas em cada um desses métodos. Ó. O meu start, ele faz o básico, coloco o stage lá, altero o título, mostra. E aí eu chamo o método tela de login, que é um método estático. E nesse método estático tela de login, eu carrego aquela tela de login que eu fiz e mostro. E aí coloco ela no palco. Eu tenho também a tela principal do responsável, que eu vou lá, carrego ela, que é um método também. Aí eu carrego uma outra tela FXML, coloco na cena, depois coloco a cena no palco. Eu tenho outra tela, que é a tela principal do gerente. Eu carrego ela aqui, chamo a cena, coloco no palco. Então, eu criei métodos para carregar cada uma dessas telas FXML. Então, no meu controller real, que eu fiz de manhã, como é que eu faço? Eu fiz até onde eu mostrei para vocês, eu fiz a verificação do instance off. Se o cara é o responsável, eu vou invocar telas, que é essa minha classe aqui, e eu vou invocar um método estático tela de responsável. Não preciso nem instanciar objetos. Ó. Telas.tela principal gerente ou telas.tela principal responsável. E aí, no meu controle, eu ainda criei um outro método, que é o método logout, que volta para a tela de login, telas.tela de login. Porque no final, essa minha parte da aplicação ficou desse jeito, que foi esse telas que eu construí. Se eu errar, o login sem ele avisa, né? Vocês já viram. Aí eu tenho gerente também, com a senha GER1. Se eu clicar aqui em entrar, ele vem aqui para uma tela que seria a tela do gerente que vocês vão fazer. E se eu clicar no sair, eu volto para essa tela inicial. Se eu entrar na tela de responsável, aí eu já vou para outra tela que tem as coisas do responsável. Se eu clicar em sair, eu saio. E aí a gente vai montando assim essas telas. Esqueci de mostrar para vocês, gente, tem um campo de texto que é para password. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, ó, password field. Então, em vez de usar text field para senha, a gente usa o password field, porque aí na hora que a gente preenche, fica escondido, certo? Mas basicamente era essa infraestrutura aqui que eu queria mostrar para vocês. Usar as telas, carregando elas dentro de métodos estáticos. Vocês precisam colocar o palco aqui também como variável estática. E o controller, tanto faz, vocês terem um front controller, quanto vocês terem um controller para cada tela, porque aí vocês vão variando as telas por meio dessa classe com esses métodos estáticos. E basicamente era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Da parte de interface, esse fluxo que eu mostrei para vocês, vocês conseguem fazer qualquer uma das aplicações, qualquer uma das, tanto aplicações quanto telas e interação de telas, vocês conseguem fazer se vocês seguirem esse fluxo que eu fiz. Como eu falei de manhã, eu estava fazendo vários testes, aí eu acabei refatorando e melhorando o código do meu BIOS e do meu DAO. Então, provavelmente, vocês vão acabar fazendo isso também. Isso vai dar muito trabalho para vocês e vai custar tempo. Então, se dediquem bastante de agora até quinta-feira, certo? Na próxima videoaula,
eu já vou falar com vocês a respeito de padrões de projeto. Então, nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.